Amém. Que bom que você chegou até aqui com Deus na direção. Eu tenho um amigo que eu fiz aqui na Barra, quando eu cheguei. Não sei quantos lembram da família Marchetti, o Júlio Marchetti, e a Lauren, as crianças. Eu mantenho contato com o Júlio ainda. O Júlio, quando eu conheci ele aqui no Rio, ele era piloto da CBF e tinha muita dificuldade com relação à questão do sábado, só tinham 2 pilotos e quando o presidente da CBF queria voar no dia, mesmo ele tentando mudar, não tinha como. E ele tomou uma decisão de se posicionar firme ao lado de Deus. Foi lá, fez uma proposta, ouviram a proposta dele, de ter um terceiro piloto. Ele treinou esse terceiro piloto para que pudesse haver as trocas. Sempre precisam ter 2 pilotos nos voos. E quando o piloto estava bem treinado, aí eles acertaram as contas com ele. Júlia e Lauren passaram por alguns lugares e depois de um tempo fora do país, voltaram ao Brasil e hoje ele voltou a pilotar. E agora ele tem flexibilidade do sábado. Conversando com ele essa semana, ele falou que vai fazer, acho que essa semana agora, o voo mais longo, 16 horas, se eu não me engano. E aí eu perguntei para ele, 16 horas? Então o piloto automático é que leva esse avião, né? Porque você não fica lá 16 horas segurando aquilo ali, né? Ele falou, não, quase o tempo todo é o piloto automático. A gente tem que ficar acordado, acompanhando os instrumentos, né? Em alguma emergência tem que controlar na mão, mas o piloto automático é que leva. E às vezes a gente, não sei você, mas eu já tive a sensação em alguns momentos que eu gostaria de ter um piloto automático para assumir assim do meu lado. Para dirigir o meu carro, para conduzir a minha vida, para me ajudar em algumas decisões, né? Ele sabendo qual é a melhor decisão, ele tomar essa decisão por mim. E hoje a gente tem um testemunho especial, por isso que na arte ali não está só o pastor Alejandro, está a Cláudia também. Cláudia, você já vai vir aqui, viu? Eu não quero me demorar muito, porque a mensagem dessa noite passa pela vida da Cláudia. Tem um texto que, quando eu penso nessa questão da condução da vida, sempre me vem à mente, lá em Isaías, no capítulo 30, verso 21, onde diz, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, andem nele. Este é o caminho, andem nele. Está na dúvida? Deixa eu ouvir o que a voz que me guia está dizendo. Este é o caminho, andem nele. E esse texto de Isaías, ele está trazendo aqui uma referência a um salmo, o Salmo 25. O Salmo 25, um salmo de Davi, ele fala bastante sobre os caminhos de Deus. Ele diz no verso 4, faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Senhor, eu quero conhecer o teu caminho. Eu posso até traçar planos, traçar rotas, mas eu quero saber qual é o seu caminho, porque o seu caminho é o melhor caminho. E o salmista, ele fala para Deus, Senhor, me faz conhecer, me ensina quais são esses teus caminhos, mas não somente isso, me guia nestes caminhos. Eu quero andar nesses caminhos e eu quero que o Senhor me guie. E o verso 8, ele repete essa ideia, ele fala assim, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Deus tem um caminho para você. Deus tem um caminho para a sua vida. Esse caminho, em algum momento, ele passou por tirá-lo da escravidão do pecado,
levá-lo até a cruz de Cristo, mostrar ali o sacrifício de Jesus, mostrar a sua necessidade de um Salvador, e esse caminho continua após esse momento. O caminho de Deus não terminou no momento da sua conversão, ele continua. O verso 10 diz: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. E o verso 12 diz: aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Eu quero convidar aqui a Cláudia. A vida da Cláudia é um testemunho de como Deus nos conduz, de como Deus nos traz para os seus caminhos quando nós o buscamos. E a Cláudia nessa noite vai compartilhar um pouquinho. Eu combinei com ela de fazer em formato de entrevista, né, Cláudia? Pode vir. Quer ficar sentado ou em pé? Acho que a gente pode ficar aqui mesmo, Cláudia. Tá bom. Muito bom. Cláudia. Se minha balinha, se eu engasgar, já tem minha balinha aqui. Tá bom. Se alguém puder trazer uma aguinha, né? Já deixa aqui reservadinha. Valeu, Caio. Para quem não conhece ainda, essa aqui é nossa irmã, nossa amiga Cláudia Abreu, casada com o Gilberto, está ali, né? São um casal muito querido nosso. Estão envolvidos aí nos pequenos grupos, tem um pequeno grupo na casa deles. Está sendo uma bênção, né? Muita bênção. Cláudia faz parte também aqui na igreja do diaconato. Do diaconato, né? O diaconato feminino. Ministério da Saúde. A recepção, Ministério da Saúde também, muito envolvida e animada. Isso. Cláudia, há quanto tempo você é adventista do sétimo dia? Olha, pastor, vai fazer 8 anos. 8 anos. 8 anos, passa rápido. Que você se Parece que batizou. foi ontem. E há quanto tempo você conhece a igreja adventista? Olha, eu nasci, eu criança, não sei porquê, eu nunca tive amizades adventistas, eu nunca vi nenhuma programação adventista, mas eu sempre quis ser adventista. Sua família é evangélica, católica? Não, minha família é católica. Né? Minha família é católica, só que quando eu tinha 5 anos, que começou a despertar isso em mim. Porque meus pais iam para a igreja católica e eu, assim, a gente passava pela igreja adventista. Então, eu via aquele povo ali, sabe, estranho, assim, com umas roupas bonitas, todo mundo bonito, indo com as crianças, né, todas arrumadinhas, de vestidinho rodado. E eu gostava daquilo. Só que eu falava para meus pais: minha mãe, meu pai, eu quero ir para ali, não quero ir para lá, não, eu quero ir para ali. Só que adulto não dá muita atenção à criança, né? Mas eu, assim, eu comecei a despertar para querer ser adventista, sem saber nem quem eram aquelas pessoas. O que era? Né? Você falou que você estudava, quando a gente conversou antes, né? Você falou que você estudou num colégio católico, né? Colégio de freiras. Colégio de freiras. De freiras. Eu do jardim de infância até o final do ensino médio, colégio de freiras. E como que era essa experiência lá? Você era católica, né? Mas era. Como que era a experiência nas aulas de religião? Mas eu era uma católica, assim, que, vamos dizer, na aula de religião, né? Que a gente tinha aula de religião lá, e algumas coisas eu não concordava muito, sabe? Mas não era porque eu tinha um estudo da palavra, que eu sabia as coisas, nada disso. Principalmente com relação ao sábado. Sabe, eu lia, eu não era uma estudiosa, mas eu lia a Bíblia, eu gostava de ler muito. E quando tocava assim no sábado, por que domingo? Por que não sábado? Eu interrogava muito a freira. Aí eu tirava 0 na prova. Né, eu tirava 0. Né, eu não podia, naquela época, né, criança não tinha muita voz. Né? Uhum. Então, para eu tirar uma nota boa, aí eu
fazia o beabá, né? Direitinho, Respondia o que bonitinho. eles queriam ouvir. Respondia o que eles queriam ouvir, mas eu sabia que era o sábado, que não era o domingo. E você nunca tinha conversado com nenhum adventista? Não. É só pelo estudo mesmo que eu vi na Bíblia que era o sábado, o santo dia do Senhor. Mas eu não sabia por que era domingo. Ninguém nunca me respondeu isso. Em casa vocês tinham o costume de ler a Bíblia juntos? Seus pais liam a Bíblia? Não, só eu. Só eu. Minha mãe até fala que ela não foi minha mãe, eu que fui mãe dela. Interessante. Você comentou que você tinha o desejo de colocar seus filhos na escola adventista. Sempre, né? sempre. Mesmo, mais uma vez, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber como era, sem assistir na televisão, nada. Mas eu sempre tive vontade de colocar meus filhos só por ver, sabe? Eu passava pelas igrejas, eu via o comportamento que era diferente, eu via as crianças, sabe? Eu achava tudo muito bonito. Gente, é para lá que eu quero ir. Mas a vida, ela vai te levando para lá, para cá, para acolá, né? E nunca para onde você quer ir. Sempre tem hora certa também, né? É verdade. A gente vai dar um pulo agora para um momento que você teve muito difícil na sua vida. Depois a gente vai comentar o que estava acontecendo ali. Tá. Mas teve um dia que você precisou sair de casa e não sabia o que ia acontecer. Não sabia. Um momento muito difícil que você estava passando. Dor. Como é que foi esse final de tarde, início de noite? Pois devido a um problema que depois, né, a gente vai falar sobre, eu estava com uma dor, um sofrimento tão grande, mas era um sofrimento assim incomparável. Era uma dor que eu não desejo para ninguém, ninguém. Uma dor dilacerante na alma mesmo. Né? Nessa tarde, eu falei assim para Deus, eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. Eu vou pegar o carro agora e eu não sei o que vai acontecer comigo. Não sei. Eu peguei o carro, pastor, assim, eu peguei o carro e eu só acelerava. Chegou um momento que eu tirei a mão do volante. E eu só fiquei acelerando. E eu falei para Deus, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. E fechei os olhos. Eu estava pronta para o carro bater no poste. Meus irmãos, nesse momento, eu passei a não dirigir mais o carro, eu só acelerava. E nesse momento, Deus pegou a direção, porque a minha mão não estava mais na direção. E Deus foi tão maravilhoso, Ele cuidou tão bem de mim, que durante todo o percurso que Ele dirigiu o carro, eu não bati nenhum poste, porque minha mão não estava na direção, não era eu que estava dirigindo. Eu não bati nenhum poste, e Deus me trouxe até aqui. Quando eu cheguei na portaria, o porteiro vendo que eu estava gelada, que eu estava assim, suada, eu estava chorando, eu estava em pânico. Né? E ele falou assim, você quer ir à igreja? Foi o que ele me perguntou, você quer ir à igreja? A igreja lá no final, pode ir. E Deus parou o carro aqui. E quando ele parou, o porteiro lá falou para mim porque eu poderia entrar, Deus novamente começou a guiar o carro até aqui. Você não sabia que tinha uma igreja aqui dentro desse condomínio? Eu nem imaginava, pastor, que eu ia parar numa igreja adventista. Para mim, eu ia morrer naquele dia. Porque eu não aguentava a dor, o meu sofrimento era muito. Então, sinceramente, eu acelerei o carro e tirei as mãos do volante. Não foi mais eu que dirigi. Não foi. Quando você chegou aqui, qual foi a sua experiência? Quem que você encontrou? Olha, quando eu cheguei aqui... Será que eles lembram quem foi que te encontrou no estacionamento? Pois é. Será que lembram? A primeira pessoa que veio falar comigo... A pessoa lembra? Alguém lembra?
Ninguém lembra. Tá aqui? Tá aqui. Conta pra gente. Como é que foi quando você chegou aqui? Tá aqui. Já posso falar o nome da pessoa? Claro. Pois é. Quando eu cheguei aqui, eu estava olhando a igreja, né? E quando eu resolvi sair do carro, aí veio um senhor até a mim, sem nunca ter me visto também, sem saber quem eu era. Ele se aproximou do carro e foi o doutor Aloysio. Doutor Aloysio fez isso, o senhor lembra, doutor Aloysio? Que o senhor se aproximou de mim e falou assim para mim: minha filha, por que você demorou tanto a chegar aqui? Seus irmãos estão lhe esperando lá dentro, essa é a sua casa. Você já deveria estar conosco há muito tempo. Vamos para a gente receber você. Foi o senhor que falou para mim, doutor Luiz. E naquela noite não era nem o senhor que deveria ficar ali fora, né? Porque a Frances estava em uma reunião, né? Então o senhor falou na época, né, que iria descer para ficar no lugar dela. E foi o senhor que me recebeu. Primeira pessoa que me recebeu e me acolheu e me trouxe aqui para dentro. Viu? Isso eu não vou esquecer jamais. Porque eu acho que se o senhor não tivesse ido até a mim, de repente eu não teria nem saído do carro. Porque eu ainda estava em dúvida. Eu saí do carro, fiquei olhando. Mas o senhor se aproximou, o senhor me viu de longe, foi até a mim. Entendeu? E me falou essas palavras sem nem saber quem eu era, o senhor nunca me viu. Então, eu agradeço demais a Deus por ter colocado o senhor na minha vida. Viu? Por Amém. Cuidar tão bem de mim e da minha família. Doutora Aloysio, nunca deixe de dar os seus abraços apertados. Não. E as suas palavras de carinho, né? E todos nós também, né, precisamos agir dessa maneira. Nossa, foi início de tudo. Sabe, depois que Deus me trouxe até aqui, o senhor continuou o que ele já estava fazendo. Sabe, Deus me trouxe até aqui, mas o senhor que foi lá me pegar e vem, minha filha, seus irmãos estão lhe esperando lá dentro. Amém, amém. Cláudia, nos ajude a entender um pouquinho o que você estava passando naquele momento. Pois você, casada com Gilberto, vocês têm 2 filhos, né? Isso, temos 2 filhos, né? Um menino, já, aliás, não é nem mais menino, né, pastor? Já é um homem, já, né? Um homem, né? Um Peter Panzinho, né? e uma menina também. Só que há 8 anos que eu não vejo a minha filha. Né? Não porque eu não queira, gostaria muito, queria muito, né? Mas ainda não chegou a hora, né, pastor? Deus vai estar preparando a hora. Amém, com certeza. Com certeza. Mas aconteceu 8 anos atrás uma situação assim que eu não desejo para nenhuma família. Nenhuma família. Minha filha era estudiosa, assim, muito caseira demais. Vivia no quarto estudando. Só que nesse viver no quarto estudando, né, a gente pensando que só estava estudando, né, sempre tem, que o inimigo ele não baixa a guarda, né? Ela conheceu um rapaz que não é brasileiro. Ele é... Ai, gente. Ele não é de Dubai, pastor. Ela foi para Dubai, mas não é de Dubai. Ele esqueci agora. E começaram a se envolver, né? Ele fez a cabeça dela, e isso sem eu saber. Paquistão. E isso sem eu saber, né? Porque ela nunca deu trabalho, assim, sempre estudiosa, no quarto, nunca foi de namorar, entendeu? Então, a gente tem essa impressão... Ela era cristã, né? Você falou. E ela era cristã, ela era da Assembleia. E ela, na época, até me convidava muito para ir. E eu, na época, não ia, eu não, sabe? Tipo assim, a gente pensa, ela é uma boa filha, ele é um bom filho. Não dão trabalho, então está tudo bem, ok.
Mas é aí que o inimigo age. Entendeu? Aí que o inimigo age. A gente não pode nunca baixar a guarda. Por melhor que o filho seja, sabe? Está tudo bem, a gente não precisa nos preocupar com ele, não, porque ele é legal, ele é um bom filho, está tudo bem. Né? Mas não, aí que a gente tem que prestar mais atenção, porque o inimigo quer justamente esses filhos perfeitos. Entendeu? Quer justamente essas pessoas perfeitas que o inimigo quer tirar da família. Quando você percebeu isso tudo que estava acontecendo com ela, você tentou buscar ajuda profissional? Foi. A gente procurou psicólogo, mas o problema é que a gente não sabia desse rapaz. A gente não sabia desse rapaz. Até ali era uma depressão, talvez? Exatamente. Pensava que era uma depressão, que ela se tornou agressiva, ela se tornou uma pessoa que não queria saber assim da família, se revoltou, muito revoltada. Né? O rapaz realmente fez muito a cabeça dela, muito a cabeça dela. E ela, né, ela tinha estudo, né, então ele se comunicava em inglês. Né? Eu até me arrependi de ter pago curso de inglês para ela. Mas, na época, foi muita dor, porque quando eu descobri que era um rapaz, que era um homem, né, que estava assediando, que estava tomando conta da vida dela mesmo, aí já era tarde. Aí ela já não estava mais no Brasil. Aí ela já tinha viajado. Ela já tinha saído do país? Já tinha saído do país e tinha casado lá com ele. Sem nunca tê-lo visto antes, sem nunca ter namorado, noivado, nada. Foi lá e aí, imagina a cabeça da mãe. Nossa, minha filha vai virar prostituta num país, vão tirar os órgãos da minha filha. Imagina a cabeça, minha cabeça. Eu não dormia, eu não comia, eu estava apavorada, fui na Polícia Federal, fiz tudo o que eu deveria ter feito e simplesmente falaram para mim, olha, mãe, eles não podem fazer nada porque ela é maior de idade. É por conta dela. Entendeu? Tudo que eu falava, que eu fazia, não tinha assim, consequência nenhuma. Quando você percebeu, ela já estava lá, já tinha se casado, tinha até foto com de burca e tudo. E hoje ela é islâmica. Ela é islâmica. Junto com o seu esposo. Aí a dor, né? A dor aumentou mais ainda. Né? Quase que eu morro, pastor. Você ficou sabendo de tudo isso quanto tempo antes desse dia que você saiu de casa? Um mês antes. Um mês? Um mês eu passei sofrendo. Então, um mês de angústia, um mês de sofrimento. Nossa. Até que você chegou naquele momento. Morrer. Foi que eu falei, Deus, eu não estou aguentando mais. E aí você pegou o carro? Aí eu peguei o carro. Saiu sem destino? Foi. Não sabia o que ia acontecer? Não. O que você falou para Deus naquele dia? Senhor, toma a direção do carro. Foi o que eu falei para Deus. Toma a direção do carro, porque eu só vou acelerar. Eu pedi para Deus tomar a direção do carro da minha vida. Falei, Senhor, toma a direção do carro, toma a direção da minha vida. Minha vida está em tuas mãos. E foi aí que Ele tomou a minha vida nas mãos dEle. Deus ouviu. Deus ouviu. Você acredita que Deus sentou naquele volante ali, à frente daquele volante? Eu acredito. Deus ouviu a sua oração, sentou no carro, assumiu o volante. Foi, eu não peguei no volante. E trouxe você para cá. Foi. Eu só acelerava, pastor. Quando você chegou aqui, que música que você ouviu aqui na igreja? Ai, pastor, a segunda foi Além do Rio, né? E a primeira foi a que a Vânia cantou ontem, o coral cantou ontem, que eu até mandei para o senhor, até esqueci. O senhor sabe qual é, pastor? Como agradecer. Como agradecer. Qual foi o impacto que você... Primeira música. Que aquela noite teve na sua vida? Como você saiu daqui naquela noite de domingo? Pastor, do fundo do meu coração, eu não senti mais dor. Irmãos, com toda sinceridade do meu coração, porque a gente não mente para Deus. Não tem como mentir para Deus. Eu não senti mais dor.
toda aquela dor que eu estava, aquele sofrimento, aquele desespero de mãe, como é que está minha filha, sabe, acabou. É impressionante como é que Deus preenche, sabe? Deus, quando a gente pede para Deus tomar conta da nossa vida, a gente tem que pedir, porque Ele nos dá o livre-arbítrio, né? Ele não invade, né? A gente tem que pedir. A gente tem que entregar o volante. A gente tem que entregar o volante. Não literalmente como eu fiz, né, gente? Mas Deus sabe a hora certa. Entendeu? Deus sabe a hora certa. Ele sabe quando você vai pedir. E quando você pede, Ele já está lá prontinho, sabe? Para pegar o comando da tua vida. Porque se for pela gente, a gente não consegue. Se fosse só eu, Cláudia, eu já estaria morta há muito tempo, meus irmãos. Já. Mas desde que Deus me trouxe até aqui, eu vim para aqui, e uma observação. Eu me lembro, pastor, que eu falei assim para Deus, Pai, me leva para a tua igreja. Eu falei isso para Ele, porque eu já tinha ido a 2 igrejas antes, e foi pior do que se eu não tivesse ido. Sabe, foi pior. Então, eu estava tão desesperada, gente, o que eu faço? Que aí eu falei também isso para Deus, eu esqueci de lhe falar, pastor. Deus, me leva para a tua igreja, onde o Senhor está. Aí foi quando Ele me trouxe para cá. E daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Amém. Que a gente tem que vir para cá, irmãos, sem olhar para os lados, viu? A gente tem que vir para cá só olhando para Deus. Porque Deus é quem nos ama incondicionalmente. O homem é falho, irmãos. O homem é falho. A gente tem que vir para cá, para Deus, e fazer o nosso melhor para seguir o exemplo dele. Amém. Amém. Aquela semana mesmo, você recebeu uma visita. A Francis foi até a sua casa. Foi. Começaram a fazer o estudo bíblico. Ela foi à minha casa. A Francis me deu uma ajuda, assim, maravilhosa mesmo. A Francis, ela chorou comigo. Ela chorou junto comigo. Eu chorava, ela chorava. Entendeu? Então, nesse chororô, aí ela foi me ensinando aos pouquinhos a palavra de Deus. Quando chegou no sábado, que foi o que eu me identifiquei mais, eu, pronto, quero ser batizada. Porque finalmente alguém me explicou, né? Por que sábado e não domingo? Porque ninguém me explicava. Estava lá, sábado é o santo dia do Senhor. Mas era tanta gente no domingo, né, que você fica na dúvida, né? Aí ela me explicou direitinho e foi assim, abriu o mar para mim. Abriu o mar. Deixa eu fazer uma pergunta. Se a Cláudia de hoje encontrasse a Cláudia de 8 anos atrás, o que você diria para ela? Naquele momento que ela estava vivendo. Olha, eu diria para ela para ela se amar, lógico, a gente tem que se amar, né? Mas fazer do amor da vida dela Deus. Deus é que tem que ser o amor da nossa vida, não a gente. Sabe? Deus que tem que estar em primeiro lugar. Não, a gente tem que tirar o nosso umbigo, sabe? Deixar ele de lado. Qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer sofrimento que a gente tenha, no meio do sofrimento, começa a sorrir e lembrar o sofrimento que Jesus teve por nós, o que Ele passou na cruz, não se compara, gente. Ele sofreu, não foi por um filho, Ele sofreu por uma humanidade de filhos. Ele sofreu por muitas. Imagine, a gente sofre por um filho. Imagine ele, que sofreu por todos os filhos. É muita dor. A gente tem que lembrar desse sofrimento. Esquecer do nosso próprio umbigo, sabe? Que o nosso sofrimento, a gente sabe que é grande, né? Mas em comparação ao de Jesus, é isso aqui.
Não tem comparação. Não tem. Então, a gente tem que pensar muito nisso. A gente crescer espiritualmente, que a gente ainda é muito imaturo espiritualmente. A gente ainda ora chorando. Vamos parar com isso, vamos orar rindo, sorrindo, sabe, agradecendo. Vamos parar de lamentação, gente. Vamos nos lamentar, não. Né? Porque Deus, poxa, Jesus sofreu tanto para a gente ficar se lamentando depois. Poxa, que graça tem, né? Então vamos sofrer sorrindo, feliz, acreditando que Ele vai nos ouvir, que Ele vai nos fazer feliz, sim. Que nós somos felizes, sim. Independente da casa estar caindo, de um filho estar partindo, independente de uma doença, vamos sofrer sorrindo. Sorrindo. Porque Ele não morreu na cruz para a gente ser infeliz nessa vida, não. Viu? Amém. Amém. Amém? Amém. Cláudia, o Senhor disse para você: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de você. E são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O Senhor tem ainda caminhos para você. Lógico. Ele continua ao volante. Com certeza. E eu tenho certeza que Ele ainda tem coisas maravilhosas para realizar em você e através de você, na sua família. Amém. Muitas alegrias. Amém. Nunca desista de orar pela sua filha, pelo seu filho. Todos os dias e noites. Porque acima de serem seus filhos, eles são filhos de Deus. Exatamente. O Senhor Exatamente. os ama de uma maneira que nem mesmo você como mãe é capaz de amar. Uhum. Ele os conhecia muito antes de eles virem à existência. É. E se Ele permitiu que cada um deles viesse à existência, é porque Ele também tinha um plano para cada um deles. Tem. Então Ele continua no controle. Amém. A história Amém. não terminou ainda, né, Cláudia? Não. Eu quero convidar a igreja para nós cantarmos juntos aquela música que marcou tanto você. Vou chamar o grupo de louvor aqui à frente, mas você vai ficar comigo também aqui, Cláudia. Tá bom. Tá bom? Você quer cantar no microfone ou você quer deixar com eles? Eu vou começar a chorar de emoção, pastor. Aí vai ser uma voz horrível. Vamos ficar em pé, irmãos. Como Deus é maravilhoso. Você pode confiar que Ele está no controle da sua vida. Não fique com as rédeas, com o volante, com o guidão, tentando controlar tudo. Ele sabe o que é melhor. Entrega o caminho para Ele, confia nele, e Ele vai conduzir a sua vida também. Eu acredito de coração que o Senhor realmente pegou o volante naquele dia, Cláudia, e trouxe você aqui. E Ele pode fazer isso também na sua vida, na vida dos seus queridos. Vamos cantar juntos, agradecendo a Deus e ao Senhor Jesus pelo sacrifício maravilhoso que Ele fez por todos nós na cruz. Amém. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam
Eu chamei o Gilberto aqui à frente, porque o Gilberto fez parte dessa história. Eu tenho certeza que, apesar de nós reagirmos de maneiras diferentes às situações, tenho certeza que no coração dele ele também sofreu pela filha, por tudo que aconteceu. E Gilberto, Deus conduziu a sua esposa até essa igreja, mas Ele também conduziu você. Ele também te trouxe. Nós estudamos a Bíblia juntos, tantas promessas maravilhosas nós conhecemos ali. Eu tenho certeza que o Senhor está conduzindo a tua vida também, o teu caminho. Ele tem aberto portas na sua vida, tem resolvido situações que pareciam que não tinham solução. E eu quero dizer para vocês dois que o Senhor está cuidando da vossa filha. A igreja se une em oração a vocês, para que o Espírito Santo ache espaço para falar ao coração dela, para que ela possa se reconciliar, não apenas com a família, mas com o nosso Senhor Jesus Cristo também. Eu quero convidar a igreja a orarmos juntos nesse momento, por esse casal tão querido. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela maneira que o Senhor conduziu a nossa irmã e amiga Cláudia até este lugar. Senhor, nós não somos uma igreja perfeita, temos defeitos, temos lutas, dificuldades, mas, Senhor, nós estamos unidos com o mesmo propósito, nos fortalecermos uns aos outros, caminharmos juntos para o céu, aguardando o nosso Senhor Jesus e trabalhando para acelerar a sua vinda, para que mais pessoas conheçam o nosso amado Salvador. Obrigado, Senhor, porque esse casal faz parte da nossa igreja. Obrigado porque eles têm feito a diferença neste lugar. Obrigado porque o Senhor conduziu aquele carro, mas tem conduzido a vida deles também, Senhor. E sabemos que o Senhor ainda tem planos para esta família, planos maravilhosos, que muitas vezes nós nem conseguimos imaginar, mas sabemos que são planos de bem, planos de alegria, planos de salvação. Senhor, queremos entregar cada um deles, os seus filhos também. E Pai, não sabemos se aqui nessa igreja há algum pai, alguma mãe com o coração apertado, porque em algum momento seu filho, a sua filha saiu de casa, talvez esteja num casamento que esteja sendo ruim para ele ou para ela. O Senhor, Pai, conhece cada um deles porque eles são teus filhos. O Senhor colocou eles sob a nossa responsabilidade, mas o Senhor não deixou de ter responsabilidade por eles. Continua cuidando, guiando, protegendo e operando a obra do Espírito Santo na vida deles. Queremos entregar cada um deles nas tuas mãos. Cada pai e cada mãe que tem orado por seus filhos. As famílias de nossa igreja, Senhor, colocamos aos teus pés, para que o Senhor continue nos conduzindo rumo ao céu, unidos. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Cláudia. Obrigado, Gilberto, pelo testemunho de vocês.